Graça e paz, amada igreja do Senhor. Marlon cantou há pouco tempo: os homens e seus espelhos mágicos não veem nada além de si mesmos. Ele não sabia a mensagem que seria aqui agora exposta, ele não conhecia o texto, mas nós cremos que o Senhor é quem dirige todas as coisas, e Ele obviamente vai dirigir um culto endereçado a Ele. Vamos falar aqui hoje também sobre os homens e seus espelhos mágicos, que não veem nada além de si mesmos, não conseguem enxergar a Deus, mas o Senhor vem até nós e faz com que possamos vê-lo. Abra a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler até o versículo 8. Amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nos faz entender, Senhor, essa palavra, que essa palavra seja como um aguilhão, e que entre profundamente, seja uma palavra profunda, e que vá até o nosso espírito, vá até a nossa alma, Senhor, meu Deus, e nos converta a Ti um pouco mais nessa manhã. Não permita que eu, pelas minhas falhas, venha atrapalhar, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo me tome nesse momento, tome a minha boca, minha mente e meu coração, que Teu Espírito Santo abra o entendimento do Teu povo, e que possamos enxergar a verdade que está oculta aqui nesse texto, meu Deus, a Tua verdade, que possamos, Senhor, Te adorar nesse momento, com o nosso entendimento, com o nosso coração, continuar Te adorando, e que o Senhor venha iluminar um pouco mais nossa visão espiritual. Abençoa o Teu povo, que nesse momento se reúne com sede
para te conhecer, Senhor, para conhecer a verdade e a realidade na qual vivemos, e que possamos, como eu já disse, nos converter um pouco mais a Ti nesse momento, Senhor, e que aqueles que não Te conhecem ainda possam se entregar ao Pai de Jesus Cristo, possam se entregar a Jesus Cristo, que tanto os amou. É o que eu te peço, Pai, no nome dEle, no nome de Jesus, perdoa meu pecado mais uma vez, perdoa o pecado do Teu povo. Amém, Senhor. Meus irmãos, é um texto muito, muito forte, muito poderoso, que fala sobre o fim da existência do homem, fala sobre os seus últimos dias, fala sobre a velhice, fala sobre a caminhada do homem, mas fala também sobre a mocidade desse homem. Esse texto começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Esse texto, ele não fala somente da velhice ou da mocidade, não é somente isso, ele fala de dois prazeres, duas satisfações que nós temos: satisfação que vem das coisas do mundo, até coisas boas e que não são pecaminosas, e a satisfação que vem unicamente de Deus. Esse texto fala dos prazeres, que os prazeres do mundo um dia vão acabar, todos eles vão acabar. Esse texto fala sobre isso, mas existe um prazer que nunca vai acabar, meu irmão, nunca vai acabar. Esse texto fala de homens que não se lembram, criaturas que não se lembram do seu Criador, por isso está aqui a palavra Criador, e não somente Deus, não apenas o Senhor, mas Criador, mostrando que elas deveriam ser gratas, porque Ele as criou, o Senhor as criou. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, mas elas se esquecem dEle, não se lembram dEle. Mas aí chega o dia mau, e elas não encontram prazer na vida, não tem prazer nenhum, porque o prazer delas vinha unicamente dos prazeres que não estão em Deus, dos prazeres desse mundo. E eu não estou falando apenas de pecados, irmãos, não, o texto nem vai mencionar pecados nesse sentido. O pecado aqui que ele menciona é você esquecer de Deus, por causa de coisas que são boas, mas só o fato de se esquecer do seu Criador já é uma grande maldade, já é um grande pecado. Esse homem, essa mulher que nunca se lembra de Deus, que vai vivendo sua vida pensando na sua carreira profissional, pensando apenas nos seus filhos, pensando apenas na sua vida, nos seus prazeres, na sua alegria, essa pessoa que nunca se lembra de Deus, não se importa com Ele, um dia não haverá mais prazer nenhum na sua velhice, e ela vai dizer: não encontro prazer, não encontro alegria, porque ela não encontra a Deus, porque ela nunca se lembrou de Deus na sua mocidade. É o que Salomão está aqui falando, e ele começa a trazer várias metáforas, várias imagens, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, que vai explicar como cada um desse prazer se acaba, junto com a velhice, junto com o dia mau. Ele vai explicar como tudo aquilo que hoje nos satisfaz e nos faz deixar de lado a Deus, se esquecer de Deus, tudo aquilo um dia acaba. Ele continua no versículo 2: se lembre do seu Criador antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele está falando: olha, a sua vida hoje é um esplendor. Certamente há um ano atrás muitos pensavam assim: a minha vida é um esplendor, é só festa, são só meus amigos, é só bebida, é só prazer, é só sexo, minha vida é só isso, meus sonhos, minha vida é só isso, é um esplendor, é sol, é lua. Mas depois ele fala: vai chegar um dia
em que vai estar a enchente, vai haver uma enchente, o aguaceiro, e depois do aguaceiro virão mais nuvens, mais nuvens, mais chuva, mais chuva. É o dia mau, e um dia após o outro só vem nuvens e chuva, e o sol desaparece, a lua também. O esplendor da vida, jovem, escute isso, o esplendor da vida, ele vai desaparecer. Dessa vida, desse mundo, vai desaparecer. E haverá somente águas, chuvas, enchentes, nuvens e mais nuvens. E ele fala no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. É o fim da força dos nossos braços, nossos guardas que nos protegem, a proteção que encontramos em nós mesmos, é o fim. Estarão fracos esses braços. As pernas também, homens fortes hoje, estarão encurvadas com o nosso próprio peso. Não poderemos mais jogar bola, nem correr como corremos hoje. Esses homens fortes estarão fracos. Os moedores da boca vão cessar, até a alimentação, um dos nossos grandes prazeres, até ali, até esse prazer, nós vamos perder um pouco, irmãos. Vamos perder. Muitos prazeres vão cessar. Muitos têm um prazer no interior, muitas vezes, nas cidades pequenas, tinham, de ficar à janela da sua casa, observando o movimento. Ainda hoje fazemos isso, às vezes vamos a um shopping, apenas para ver o movimento, para ver pessoas andando, para sentir a vida fluindo. Aí ele fala, mas vai chegar um dia em que os teus olhos na janela, eles vão se escurecer. Na velhice vamos ter dificuldade de enxergar, e até o prazer da visão, o prazer de ver um filme, o prazer de ver as pessoas caminhando pela rua, esse prazer também um dia vai acabar. Também um dia vai acabar. E Salomão e o Espírito Santo vai mostrando a queda de todos esses prazeres tão básicos para a nossa vida, tão básicos. No quarto, ele fala bem assim, no quarto versículo, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele fala aqui do dia em que você não vai ter nem a força da sua voz. Em uma conversa, em um debate, você vai falar e muitos nem vão te dar ouvido, porque a voz já está embargada, já está fraca. Muitas vezes te ouvem somente pelo respeito, dificuldade de falar. Ele fala também que nós não poderemos mais nem ouvir bem uma música, nem cantar bem uma música, as filhas da música te diminuírem. Até para cantar será difícil, irmãos, até para ouvir uma música será difícil. Alguns perdem a audição, outros perdem a capacidade de cantar com mais energia. Diz que nós vamos acordar ao som dos pássaros, ou seja, logo cedo estaremos acordados. O prazer do sono, aquele prazer do sono também às vezes se perde. Tantas coisas básicas, irmãos, como cantar, ouvir uma música, como dormir, como conversar entre amigos e ser ouvido. Tantas coisas básicas, tantos prazeres básicos se perdem. E aquela pessoa que nunca se lembrou de Deus, nesse dia, ela diz: eu não tenho prazer nenhum,
Versículo 5 diz bem assim: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Ele fala do medo que a pessoa vai sentir com tudo, vai ficar assustada com tudo. Fala dos seus cabelos brancos, como a amendoeira floresce, assim também nós vamos ter cabelos brancos. O apetite vai perecer, não teremos mais tanta fome como temos hoje, e o gafanhoto, aquele pequeno inseto, vai ser um peso para nós, um peso. Não teremos mais a força dos nossos braços. É a velhice, e por fim ele vai chegando, vai começando a falar do último momento, da morte realmente. Vai chegando à casa eterna, e os pranteadores já rondam a praça. Antigamente, irmãos, havia o costume, as pessoas tinham o costume de ir a todo o velório para orar, para chorar. Elas nem conheciam, muitas vezes, nem conheciam o falecido. Isso acontecia muito no interior, e deve acontecer ainda hoje, não sei, mas eram os pranteadores. Eles iam para todos os velórios apenas para chorar, mesmo sem conhecer o falecido, a falecida, iam para chorar. E ele fala: os pranteadores já estão rodeando na praça, a hora está chegando, a morte está chegando, e essa pessoa que nunca se lembrou de Deus, diz: nesse momento eu não tenho prazer nenhum, eu não tenho alegria nenhuma, todos os prazeres ficaram lá na minha mocidade, dos meus 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, foram ficando, 70 anos, minhas forças, minhas alegrias, que só vinham do meu corpo, desse mundo, dessa terra, essas alegrias foram ficando para trás, e hoje eu não tenho alegria nenhuma, eu não tenho prazer nenhum. Esse é o homem natural, meus irmãos, esse é o homem sem Deus, esse é o homem sem Deus. E ele continua falando da morte, aí sim, o momento exato da morte, versículos 6 a 8, antes que se rompa o fio de prata. O que é isso, irmãos? Naquele tempo havia o candeeiro que iluminava, nós chamamos aqui de lampião, aqui no Nordeste, que iluminava e era preso muitas vezes por um fio de prata, fino, delicado. Aquele mostra que a vida é muito delicada, irmãos, é muito frágil, e aquele fio, uma vez, de certa maneira, se tora, se quebra, e cai no chão aquela luz, e não há mais luz. É a vida simbolizando a luz. O candeeiro caiu no chão, quebrou, e só ficaram as trevas. A pessoa está morta. E ele fala outras metáforas mais difíceis. O copo de ouro cai, talvez se referindo ao fim das festas, porque quem vai tomar um copo água em um copo de ouro? Copo de ouro serve para se tomar nas festas, vinho nas festas, uma grande festa bonita, luxuosa, o copo de ouro quebra, não há mais festas, a vida acabou, e se quebre o cântaro junto à fonte, não vai mais pegar aquela fonte, aquela água na fonte, com aquele cântaro, com aquele vaso, ele se quebra, a água, não tem mais água, acabou a vida. Esse é o momento em que Salomão, em que o Espírito Santo fala, chegou a morte, é o fim. E ele diz: e o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus, que o deu, o seu Espírito. Você que não é cristão ainda, você que não se lembra do seu Criador, saiba disso, o seu Espírito foi o Senhor quem te deu. Você só existe porque o Senhor te fez. Por isso,
a nossa gratidão, por isso o lembrar-se dele, por isso o adorá-lo, buscá-lo, que o Senhor deu. E ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Como ele começa o livro de Eclesiastes, ele também termina dizendo que tudo é vaidade, debaixo do sol tudo é vaidade, meus irmãos. Mas o que é vaidade? Ele mesmo fala, é como correr atrás do vento. Tudo o que você faz, tudo o que eu faço, abaixo do sol, ou seja, que não é para Deus, que não é para o alto, mas é para baixo do sol, é para a terra, é para mim, é para os meus prazeres, tudo que eu faço dessa forma é como correr atrás do vento, não é nada, é um esforço que não leva a nada. O sentido da vida, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, o sentido da vida é correr para as coisas que estão acima do sol, é correr para as coisas de Deus, do reino de Deus. Esse é o sentido da vida. Isso não é vaidade, isso é realidade, isso é real, isso é eterno, eterno. Nesses dias, muitos, inclusive na igreja, têm refletido, têm entendido que os seus projetos entraram em suspenso, ficaram parados, estão pausados. Aquela minha faculdade, aquela minha profissão, tudo aquilo que eu pretendia fazer, todas as minhas obras estão meio que em suspenso. E eles agora estão nos seus quartos pensando: o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Porque não entenderam ainda que o sentido da vida, o real sentido da vida não é aquilo que você tanto buscava e almejava. O sentido da vida é que o Senhor transforme teu coração, é que você se preocupe com os outros e ajude-os, e principalmente leve para eles a mensagem de Jesus, do Evangelho, é que você chegue cada vez mais perto de Deus. Simplesmente estar no seu quarto, só você e Deus, é que você tenha prazer na lei do Senhor, prazer em ler a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, amando a Deus. Esse é o sentido da vida, sofrer por Ele, se entregar por Ele, reconhecer a sua bondade, o seu amor. O sentido da vida, meu irmão, minha irmã, não era o teu projeto. O sentido da sua vida não era aquele teu projeto, que nesse momento está pausado por causa do Covid-19. Não era. O sentido da sua vida é muito maior do que isso. É o Senhor. Primeiramente, meus irmãos, é o seu coração. Porque como é que você vai exercer a sua profissão dizendo que vai glorificar a Deus com a sua profissão, se o seu coração ainda não conhece a Deus completamente, ou como se deveria conhecer, não conhece mais a Deus, porque não tem lido a Bíblia, porque não tem passado tempo meditando com Ele, pensando nele, orando a Ele. O sentido da vida é se lembrar de Deus. Esse texto de Eclesiastes é um texto muito triste, porque ele fala de uma realidade muito triste, a realidade do homem natural. Mas as Escrituras falam outras coisas do homem espiritual, da mulher espiritual, falam de pessoas que se lembravam de Deus na sua mocidade, que não se esqueceram do Senhor, e por isso elas ficaram firmes, ficaram alegres, foram fortalecidas. Os jovens se cansaram e caíram, mas eles não, eles subiram como águia. É assim que é a realidade, meus irmãos. Se lembrar de Deus. No Salmo 63, versículos 3 a 6,
Veja o que fala ele: porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, é melhor do que essa vida, muito melhor do que essa vida, do que os prazeres dessa vida, mesmo que não sejam pecaminosos. A tua graça é melhor do que isso. Os meus lábios te louvarão. Veja, ele estava alegre com o Senhor. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha de gordura, como de um rico banquete. Farta-se a minha alma. Como isso? Como a alma dele ficava tão farta, tão cheia, como se ele tivesse participado de um rico banquete. Como ele chegou a esse estado? Como a alma dele chegou a esse estado? Ele diz: e como de júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito na vigília da noite. Esse homem de Deus, ele se lembrava de Deus, ele meditava em Deus. Atente para isso, irmãos, atente, não é somente ler a Bíblia, é meditar no Deus que a Bíblia mostra, pensar nele, se lembrar dele, das suas obras, do seu amor, da sua bondade. E depois que você faz isso, a sua boca se enche de júbilo, se enche de alegria, você fica farto, satisfeito. Aí sim você não vai dizer, não tenho prazer, você vai dizer, eu tenho prazer, meu prazer está no Senhor, no Senhor. Eu me lembrei dele, eu pensei nele, meu prazer está nele, eu medito nele. Salmo 71 fala bem assim: não me rejeites na minha velhice. Esse salmo é chamado também o salmo da velhice. Não me rejeite agora que eu sou velho, não me rejeite na velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Veja como é assim, como o homem de Deus, a mulher de Deus faz diferente. Eu estou velho, eu estou cansado, mas Senhor, se a minha força me desamparar, não me deixe. Ele ora a Deus, ele tem esperança que Deus o ajuda. O prazer dele está em orar, em clamar: meu Deus, me ajude. Ele não está sozinho, meu amigo, ele não está sozinho, ele está com Deus. Mesmo que faltem as forças, ele tem Deus com ele. Salmo 92 diz bem assim: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Na velhice darão ainda frutos. Aí ele fala, o salmista, que o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O povo de Deus, mesmo na velhice, terão vigor para dizer que o Senhor é justo, que o Senhor é bom. Eles terão um sentido na vida, que sempre foi o sentido da vida deles: glorificar a Deus, mostrar para os outros como Deus é bondoso e amoroso, e eles mesmos se alegrarem com isso. Na velhice ainda darão frutos, ficarão maravilhados com os pensamentos do Senhor, ainda com as obras do Senhor, ainda o Senhor será o motivo da sua alegria, como diz a música. Salmo 71 também fala, versículos 16 a 18: sinto-me, lembre, esse aqui é o salmo da velhice, sinto-me
na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça. Me lembro do Senhor, medito do Senhor, a tua somente, não a minha, não o que eu fiz para Deus, não o que eu fiz de bom, de justo, a justiça dele. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs ter os cabelos brancos. Até a minha velhice, não me desampare, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. O servo do Senhor, a serva do Senhor, no fim dos seus dias, quando já está ficando sem forças, ele ora, e ele tem uma alegria. A alegria dele está em Deus, em pensar em Deus, em aprender de Deus, em ver as suas obras, seus pensamentos, mas também em falar de Deus para as outras gerações. Testemunhar do Senhor Jesus. A alegria dele está aí. Esse homem, essa mulher, eles não dizem nesses dias maus, nesses últimos dias, não tenho neles prazer. Não, eles dizem, eu tenho neles prazer. O Senhor é o meu prazer. O Senhor é a minha alegria. Eu não tenho mais prazer na comida, no que meus olhos veem, na minha força, nas minhas pernas. Não tenho mais prazer em nada disso. Mas eu ainda tenho o Senhor. Eu ainda tenho o Senhor. Quando ele diz que o Senhor sempre cuidou dele desde a mocidade, irmãos, isso é uma grande verdade. Lá em Isaías 46, 3, 4, está escrito que Deus sempre esteve ao nosso lado e sempre vai estar até a nossa velhice, até o último dia e até a eternidade. O Senhor Jesus estará ao nosso lado. Veja que presente de Deus Ele nos dá pela sua palavra agora nesse momento. Abra bem os seus ouvidos e ouça o Senhor falando em Isaías 46, 3, 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. O Senhor tem nos carregado desde o ventre materno, passando pela mocidade, chegando na velhice, até ali, ainda ali, o Senhor vai nos carregar. Eu vos carregarei e vos salvarei. E vos salvarei. É por isso que o povo de Deus tem tanta alegria no Senhor, porque o Senhor é bom, porque Jesus é bom, porque Ele nos ama. Por isso que nele está o nosso prazer. Por isso que meditar nele, no seu leito, é se alegrar, é ficar satisfeito, é fartar-se como de um rico banquete, meu irmão e minha irmã. Mas existiu outro homem que também terminou assim os seus dias, cheio de alegria no Senhor, preocupado apenas com o Senhor. Apóstolo Paulo diz bem assim, lá em Gálatas 6, 11 e 14, vede com que letras grandes vos escrevi. Muitos creem que Paulo aqui já estava de idade avançada, já não conseguia enxergar bem, por isso ele escrevia com letras grandes. Veja com que letras grandes eu vos escrevi do meu próprio punho.
mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As pessoas estavam preocupadas consigo mesmas. Aqueles mestres que ensinavam a igreja na Galácia, eles queriam se exaltar, falar de si mesmo, das suas obras e da sua obediência à lei de Deus. Mas Paulo diz: eu não vou me gloriar nisso. Eu me glorio na cruz de Jesus. Eu morri para o mundo. O mundo morreu para mim. Quando você entende Jesus Cristo naquela cruz, o mundo morre para você. E você morre para o mundo. Tudo o que importa é Jesus Cristo. Viver é Cristo. A sua glória, o que pensam de você, lá vem o presbítero, lá vem o pastor, lá vem a mulher de Deus. Nada disso importa. Nada disso importa. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que o mundo pensa, o que o mundo quer. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Como? Quando você olha para Jesus naquela cruz. Quando você entende realmente o Evangelho. Eu queria concluir, meus irmãos e minhas irmãs, lendo mais uma vez a palavra que Deus entregou a Isaías, lá em Isaías 49. Lembre-se, busque a Deus, lembre-se de Deus. Se você não é cristão, converta-se, arrependa-se, busque a Deus, peça perdão, creia em Jesus Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo. Se você é cristão e tem vivido a sua vida tão preocupado com tantas coisas, tantos planos, tantos propósitos para esse mundo, tantos prazeres que muitas vezes me impedem de pensar em Deus, de meditar na sua bondade, de buscar o Senhor na sua palavra, na oração, no meu coração. Lembre-se disso. Lembre-se do Senhor nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os dias maus, você não diga, não tenho prazer neles, mas você diga, eu tenho prazer no Senhor. Eu não tenho mais prazer em nada nessa terra, nada. Nem mesmo no meu corpo eu encontro prazer, mas em nada. Não existem mais filmes, não existe mais quase nada, não existe mais conversa, eu não canto mais como eu cantava antes, eu não consigo mais ouvir, as músicas. Mas eu tenho prazer no Senhor. O Senhor é a minha alegria. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Pare um pouco. Veja o pôr do sol, meditando no Senhor. Pense no Senhor. Ore ao Senhor. Conheça o Senhor pela sua palavra. O Senhor nos diz, e eu vou dizer mais uma vez, mas Sião, mas o meu povo diz, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs,
eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Louvado seja o nome do nosso querido Jesus. A Ele seja honra, glória, majestade, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que possamos viver assim, meus irmãos, sempre buscando a alegria que vem do Senhor. Que Deus vos abençoe.